Gente que faz a terra. O programa Gente que Faz a Terra está aqui hoje, às margens do Velho Chico, para apresentar a você a história do escritor montesclarense Augusto Vieira, que é conhecido por todos carinhosamente por Bala Doce. Com você, Augusto Vieira. Meu nome é Augusto José Vieira Neto, o apelido é Bala Doce e minha profissão é escritor. Tinha um malandro que veio lá de Conselheiro Lafayette que namorava uma irmã mais velha do casal Donato Alves Quintino e Jacinta de Quadros Sá Quintino, vô Donato e vó Zizinha. Mas a menina mais nova ficava lá, velando o namoro do cara. Aí o safado pegou, casou com a menina mais nova depois que ela cresceu. E foi minha mãe, casou com minha mãe com 18 anos, dona Maria Helena Quintino Vieira. Está viva, mora ali na Afonso Pena, com 85 anos. E eu nasci e nós mudamos para um sítio ali, onde é a Vila Ipê. A Vila Ipê era um sítio nosso. Meu pai, anos depois, vendeu para a dona Quita Pereira por 650 contos. Eu assisti o negócio, vi o negócio. E eu passei a minha primeira infância naquele lugar maravilhoso, se chamava Varginha. Por isso que eu me apaixonei assim, pela natureza muito cedo. A gente vivia na zona rural mesmo e eu trazia o leite para a cidade para vender para os fregueses na charrete. Nós tínhamos banca de verdura no mercado. Eu adorava, e o jardim da infância era ali em frente ao Grupo Francisco Sá. A gente usava um uniforme vermelho, eu ia na charretinha e as vacas, vaca não pode ver a cor vermelha, né? E as vacas remetiam quando eu chegava em casa por causa do uniforme do jardim da infância. Mas era 1 hora de viagem. A gente passava pelo sítio de Vigílio Preto ali e depois tinha corrente, a fiscalização do Estado, né? E descia aquele trem todo, depois ia lá para Malhada do outro lado, para Seu Pedro Mendonça, mas do lado de cá voltava, do lado esquerdo voltava para Montes Claros. Era 1 hora de viagem. E ali eu passei essa infância ecológica, né? Contato permanente com a natureza, e não tinha preconceito racial. Às vezes a gente estava capinando o pomar, minha mãe fazia uma tigela de comida e a gente só arriscava, igual pizza hoje, né? E comia todo mundo no mesmo prato e não tinha nenhum preconceito, né? Os empregados junto com os filhos do patrão. Meu pai foi um homem pobre lá de Lafayette e a mãe dele teve 21 filhos, foi criado na roça e passou isso pra gente, né? E eu, graças a Deus, adquiri isso dele, de não discriminar ninguém por cor, por posição econômica, todo mundo é irmão, e tive essa infância feliz. Mas aí resolveu mudar para a cidade, eu já estava com... Passei minha primeira infância lá, com 7 anos eu vim para a cidade, foi um espanto. Meu pai alugou uma casa ali na Coronel Prates, ao lado da casa do Dr. Hermes. O Dr. Hermes estava construindo a casa dele. E nós moramos nessa casa. Aí eu tomei aquele choque cultural, né? Saí da roça e vim para a cidade. E fui estudar no Colégio das Freiras, Colégio Imaculada, primeiro e segundo ano. Naquele tempo permitiam um misto. Depois eu fiz o primeiro e segundo ano e fecharam o misto. Aí depois eu fui para o grupo escolar Francisco Sá. Fui aluno na 3ª e na 4ª série ginasial de Dona Yara Rabelo, uma grande professora, filha de seu Cocó. E Dona Yara me ensinou muita coisa, eu devo muito a ela. Como devo também às freiras, especialmente a irmã Heloína, que eu adorava, né? E para você entrar no curso ginasial, você tinha que fazer um exame de seleção. Eu fiz o exame, passei raspando a trave e fui fazer o primeiro ano do ginásio na escola normal. Nessa época, já com 10, 11 anos, já, né, começando a participar de coisas, de eventos, nadando na Praça de Esportes. A Praça de Esportes teve uma influência imensa sobre minha vida. Está aqui meu compadre Haroldo Veloso, que foi atleta lá também, nós fomos criados juntos lá na Praça de Esportes. A Praça de Esportes é maravilhosa para nós, foi maravilhoso para nós, a gente aprendia a nadar, aí aprendemos a jogar basquete, futebol de salão. A praça é nossa, não pode morrer nunca, pelo amor de Deus, não deixe ninguém acabar com a Praça de Esportes, que aquilo é um patrimônio de Montes Claros. E na praça também não tinha discriminação, não.
Era o filho dos ricos, filho dos pobres, os pretos, os brancos, todo mundo, não tinha esse negócio não. Era uma maravilha por isso, que era totalmente socializada. E tinha uma boate que funcionava 10 horas da manhã, abria a boate, a gente praticava esporte, depois ia para boate, como se diz, diurna. E Teodomiro até falou dessa boate, né, na entrevista que ele deu a vocês, que eu vi. E ele falou muito bem sobre essa boate. E ali a gente começou as paqueras, né, e tal. A juventude foi boa na escola normal. E foi lá que eu peguei o apelido de Bala Doce. Eu estava na 3ª série ginasial. E eu quis jogar uma bala na mesa do professor João Luiz de Almeida, nosso professor de matemática. Eu errei a pontaria e pegou no professor. Aí o professor começou a punir os alunos, aí eu me entreguei, né? Aí quando eu cheguei no recreio, tá a escola normal inteirinha gritando, Bala Doce, eu achei ruim. Aí quando eu achei ruim, o pessoal, aí que o apelido pega, né? O apelido pega quando você não gosta dele. Aí o Zé Guedes, Zé Anísio Guedes, filho do Godofredo, irmão do Beto, desenhou uma bala de hortelã no passeio de minha casa. E todo mundo que passava ali na Presidente Vargas, nós já tínhamos saído do aluguel, meu pai tinha comprado um terreno e construído, reformado uma casa na Presidente Vargas com Afonso Pena. Todo mundo passava ali no casarão, via aquela Bala Doce e eu tinha que explicar, né? E o apelido pegou, esse apelido tem 53 anos, eu estou com 66, eu tinha 13 quando eu peguei esse apelido, e é um dos orgulhos de minha vida. E esse apelido Bala Doce já tem vários outros apelidos, é Balinha, ou Baliques, é Balita e mil outros apelidos. Agora na República do Paquistão, o pessoal cismou que eu pareço com Marlon Brando, que é uma honra se eu parecer mesmo, mas aí me puseram apelido na República do Paquistão de Bala Brando, quer dizer, o Bala Doce já tem vários apelidos. E Montes Claros, naquele tempo, era uma cidade que a gente parecia que era uma família, todo mundo conhecia todo mundo. Hoje é essa explosão, né, de desenvolvimento em todo sentido. Hoje a gente chega aqui e não conhece mais ninguém, mas a gente era uma família. Não saia daí, gente que faz a terra, volta já. Augusto Vieira nos conta da sua trajetória acadêmica. Tinha muita rivalidade entre o PR e o PSD, mas aí nossa geração foi mudando isso, acabando com esse radicalismo político, né? Por exemplo, a própria turma de Haroldinho, né? Cláudia Taíde do PSD, eu do PSD, a família de Haroldinho do PR, o pai de Haroldinho, Wilson Veloso, era chefe do gabinete de Simeão, que era o prefeito do PR. E o meu primo, Alfeu Gonçalves de Quadros, era o prefeito do PSD. Alfeu governou Montes Claros umas 3 vezes ou 4. E era um sujeito maravilhoso, um sujeito bondoso, não perseguia ninguém. E o chefe político nosso do PSD, eu era do PSD, era o Deba, e Delberto Alves de Freitas. E o PR era a família de Simeão, né? Simeão era o grande líder. E, por sinal, se tornou depois um dos maiores amigos que eu tive em minha vida e meu padrinho de formatura, né, no curso científico aqui na Escola Normal. Simeão é uma figura maravilhosa. O livro dele, Raízes de Minas, é uma das peças mais importantes da cultura mineira. Eu tive a honra ele me pediu para apresentar o livro dele na ZYD7, 1 hora de programa. E foi uma das maiores honras que alguém já me concedeu, foi essa, apresentar um livro daquele ao público, né? E Simeão foi meu professor de Química. E Montes Claros era essa família. E nossa turma, entrosando, começou a casar menino do PSD com filha de cara do PR e vice-versa. E a gente foi entrosando e fomos acabando com esse ranço político. Pode ser que alguém ainda tenha até hoje, mas pelo menos nossa geração contribuiu. E a Praça de Esportes foi esse ponto de encontro, de congraçamento, né? A gente namorava na pista, tinha uma pista de atletismo e tinha um lugar de passear em volta dela, um terreno mais elevado, e ali a gente ficava namorando à tarde, passeando com as meninas. Aí de repente aparecia um cara do PSD namorando uma menina do PR. Gente, que absurdo! Essa cidade está enlouquecendo, está ficando doida. Onde já se viu isso? Uma menina do PR namorar um menino do PSD. E graças a Deus nós superamos isso tudo. Aí chegou em Montes Claros essa mulher fabulosa, né? Que é Dona Marina. E ela começou dando aula de piano na residência dela. Eu fui aluno, dos primeiros alunos dela. E o marido dela, um sujeito maravilhoso, Joaquim Alves da Silva, seu Quinzinho, eu o chamava de seu Quinca. E ali eu vi nascer Maria Antonieta, ali eu vi nascer Ireninha,
né? E tinha os meninos que já eram um pouquinho maiores, Eduardo e Ricardo, já e Javô. E tomei minhas aulas de piano e disso aí foi nascendo o conservatório. Pessoas maravilhosas como Maria Jaci Frois, Zezé Colares, tia Felicidade Tupinambá, e a mulher do Zé Prudêncio Macedo, tia Arlete, mãe de Paulinho. Esse pessoal foi se agregando em volta de Dona Marina, né? E foram construindo essa coisa maravilhosa com o apoio de Simeão e fundaram o Conservatório Municipal de Música, que depois se estadualizou e hoje é uma escola de nível universitário das melhores do Brasil. E essa semente foi plantada e Dona Marina, com isso, contribuiu muito para essa revolução cultural. A turma de Montes Claros começou a gostar de arte, gostar de literatura, gostar de música, né? De teatro. E já tinha uma tradição. Montes Claros também, eu não posso desprezar também o que houve antes, não, porque Montes Claros já tinha muita tradição cultural. Começar de Mercedes Prates, né? Mãe de Carlos Alberto Prates, que era atriz. E tinha muitas pessoas aqui ligadas à arte, mas eram tão poucas e não tinham muita expressão. A partir do conservatório é que a arte começou a se expressar para a sociedade como um todo. E as pessoas de uma classe social menos privilegiada economicamente começaram também a gostar e assimilar, né, a arte musical, a arte teatral, né? E isso foi muito bom. E está aí hoje o produto de estudo. E fiquei aqui porque eu não tinha universidade em Montes Claros. A gente era obrigado a ou parar de estudar, se o pai não pudesse pagar o estudo, ou ir embora para a capital. E meu pai, com muito sacrifício, me mandou para Belo Horizonte. E eu fui morar em República. Morei numa República com Armeninha, Haroldo também, Haroldo Veloso foi meu colega de quarto de República, Armênio Veloso, Zé Edmundo Sarmento, irmão de Clarice Sarmento, Zé Cocão. E eu era muito vagabundo, eu gostava só da farra, não queria nada com estudo, não. E foi Armênio que me pôs nos eixos, Armênio me dava cada bronca, Armênio me chamava atenção como se fosse um irmão mais velho. Ele chegava para mim, seu pai está gastando um dinheiro danado para te manter aqui em Belo Horizonte e você só vagabundando, vai estudar vagabundo e tal. E graças a ele eu resolvi encarar o estudo. Mas eu tinha um problema, que minha família queria que eu fosse engenheiro e eu não tinha vocação para matemática, ciências exatas. Minha vocação era mais, a minha inteligência não é uma inteligência desse tipo. Eu tinha vocação mais para outro tipo de coisa e eu, para despistar, eu fiz vestibular de arquitetura, até que fiz com Geraldinho Alcântara, ele me ensinou a fazer aqueles vasos, e não passei. Aí fiz um teste vocacional no Serviço de Orientação e Seleção Profissional, era o SOSP. Esse teste era muito concorrido, uma fila de mais de 100 pessoas para 20 vagas. A gente dormia na fila para pegar uma vaga e fiquei 3 meses ali entregue a psicólogos e outros profissionais da área, até que descobri que eu tinha 3 vocações, ser padre, ser economista ou ser advogado. Aí eu optei por ser bacharel em Direito e entrei no Champagnat, foi outra escola maravilhosa que eu tive em minha vida. E ali eu me encontrei, passei a ser dos estudantes mais assim, Caxias, estudioso mesmo, e os primeiros lá do cursinho. Eu fiz vestibular na moleza, porque encontrei o quê? Fazia o que eu gostava. Passei na Católica, porque na Católica não tinha prova oral, só tinha escrita. Eu passei em 13º lugar na Católica, já estava garantido a universidade para mim, né? E aí vim chiacar os colegas meus, Nosito Mota, Antônio Roberto Soares, estudava na Federal, estava no 2º ano. Quando descobri que eu passei na Federal, eles me deram o trote, que eu passei na Católica, eles me deram o trote. Eu fazendo vestibular na Federal, eles estudavam na Federal, sacanagem, né? E eu fui fazer prova oral na Federal, precisando de passar na Federal para livrar meu pai da despesa, da anuidade da Católica, né? Fiz a prova bêbado. Aí, por causa do trote que eles me deram. Quando eu fui fazer prova oral com o professor Lídio Machado Bandeira de Melo de Filosofia, ele sentiu o meu bafo. E em vez de ele me perguntar, ele começou a fazer perguntas, ele começou a dar uma aula sobre o alcoolismo, uma pregação contra o alcoolismo. Só de sentir meu bafo, me fez uma pergunta, foi a maior sorte. Ele falou, sorteia o ponto. Depois que ele fez aquela pregação, sorteia o ponto. Meu número da sorte é 8, eu dobrei 16. Caiu Santo Agostinho, eu tinha acabado de ler A Cidade à Luz de Santo Agostinho, aí deixou de bola na prova oral e passei na Federal e
Quando eu cheguei para a primeira aula, instaurou-se no Brasil o golpe de 64. Né? O primeiro dia de aula você vai vibrando, chega lá, tá exército com metralhadora na porta da faculdade, e a gente doido para ter aula e... Não, o que houve? Houve uma revolução no Brasil. Mas que revolução é essa? Eu não vi nada. Tinham dado o golpe de 64. Nossa aula só começou, em vez de ser em março, só começou em abril, por causa do golpe de 64. E eu fiz meu bacharelado e meu doutorado em Direito Público na Federal. Fiquei lá estudando uns 6 a 7 anos. Casei com a colega de turma e vim para Montes Claros, casado com a mulher grávida, para começar a minha vida profissional. O professor Raul Machado Horta queria que eu fizesse concurso para ser assistente lá, mas eu já estava casado, casei antes de formar e acabei não querendo fazer esse concurso na época não, porque eu precisava de romper na vida, né, de sustentar a família e meu filho, minha mulher grávida. Aí eu vim para cá começar a vida profissional de advogado vim para cá no dia 26 de dezembro de 1970. Eu voltei para minha aldeia para começar a vida de advogado. Não saia daí, Gente que Faz a Terra, volta já! Augusto Vieira nos falará da sua bibliografia. Bem, em 70 aí comecei a advogar, né? E eu advoguei aqui de 70 a 1982, mas aqui no sul da Bahia toda e nesse norte todo aqui, e fui advogado da Floresta Rio Doce, na implantação de um projeto lá em Gramogol. E depois eu advogando e muito de graça, porque todo mundo via assim, meu escritório era imenso e cheio de gente. Mas no fundo, eu não ganhava um tostão, porque é tudo pobre, não podia pagar o honorário. E eu não ligava para dinheiro mesmo, nunca liguei. E fazia muito serviço de graça. O pessoal achava que eu estava rico, por quê? Porque via muita gente, mas aqui no que a gente ganhava era um frango, era uma dúzia de ovos, era uma leitoa assada. E com esse negócio também de minha família ser muito política, né? Ia muita gente que eu tinha que fazer favor político, né? Então advoguei muito de graça, ganhei muito pouco dinheiro na advocacia. Mas meu pai foi um herói porque ele morreu, deixou os 3 filhos formados, deu uma casa para cada um. Passei a dirigir a Faculdade de Direito do Norte de Minas, fiz um trabalho muito bom lá e muito gratificante, né? Ter ficado 3 anos lá. Até que um dia eu separei da primeira esposa, já tinha 3 filhos, e entreguei tudo que eu tinha, fiquei sem nada. Quem me ajudou está aqui, meu compadre Haroldo Veloso, foi um dos caras que me ajudaram na época da crise, né? Na época da tempestade, né? E resolvi fazer concurso, mas foi interessantíssimo esse negócio do meu concurso. E eu vou contar para vocês. Eu caí na gandaia depois que eu separei e ia para a boate de Afrânio Tempone, Pilangos, enchi a cara lá. E não estava podendo gastar dinheiro, porque eu não estava ganhando dinheiro. Aí, um dia eu juntei os trapos com a menina do programa lá. E ela falou comigo, ô Bala, você está jogado no mundo, você está bebendo muito, você não está ganhando dinheiro, não está trabalhando, faz concurso para juiz. Ela me mostrou o estado de Minas do dia. Você acredita que foi essa moça que me fez virar juiz de direito? Eu fiz concurso e passei. E depois que eu passei no concurso, ela já estava em Belo Horizonte, já vivendo com um médico lá e tal. Eu pedi licença, fui lá na casa dela agradecer a ela, que ela me transformou em juiz de direito. Eu saí, e aqui também antes eu fui vereador, né, nessa época. Quando Tunim Rebelo candidatou, ele me pediu para candidatar como vereador. Eu já estava apoiando ele. Aí eu entrei e fiquei 4 anos liderando, era o líder do prefeito na época que chamava. Anualmente o prefeito indicava um vereador para ser o porta-voz do executivo na Câmara Municipal. E a Câmara que eu pertencia era uma Câmara de gente finíssima. E Toninho me manteve esses 4 anos, né, como seu porta-voz na Câmara. E eu tive a honra de trabalhar com ele esses 4 anos e aprendi muita coisa para toda a minha vida, de ter convivido mais assim intimamente com esse homem fabuloso que foi Antônio Lafetá Rebelo.
E aí a ditadura prorrogou os mandatos. O que houve foi isso. Ela viu que ela ia perder as eleições municipais. Então, qual a solução? Através de uma lei ou de uma emenda, ela prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores da época. Eu não aceitei a prorrogação e não fui mais na Câmara. Falei, não, ó, meu mandato veio do povo e como é que eu vou dar aula lá na faculdade para meus alunos de Direito Constitucional falar em democracia sendo vereador biônico? E não aceitei continuar na Câmara. Aí resolvi fazer concurso para juiz e fui aprovado, entrei na magistratura, tomei posse na comarca de Jequitinhonha no dia 21 de setembro de 1982. Eu tenho 10 livros publicados desde 1997 até hoje. Eu trouxe 4 aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é meu livro de memórias. O título é Bala Doce com Belo Horizonte, deu Belo Horizonte, né? E essa capa é do Sebastião Geraldo Nunes, um grande artista, um grande poeta. Ele mora em Sabará, é meu colega de turma na Federal de Direito. Esse livro não existe mais. Agora falam comigo, ô Bala, você lança um livro, mas seu livro esgota. Eu falo, mas eu sou escritor vagabundo, eu só faço 1000 exemplares. Não adianta, esgota por isso que eu edito pouco livro, eu publico poucos exemplares. E realmente só tem esse exemplar, eu guardo aqui. Eu leio aqui, eu guardo na cômoda lá do meu quarto, aqui no apartamento, e de vez em quando eu fico folheando, matando a saudade. Então aqui tem muita coisa de Montes Claros nesse livro. Tá? Isso que a primeira pergunta que você me fez, né? Sobre como era Montes Claros no meu tempo, está tudo aqui. Depois eu lancei esse aqui. Quando eu fiz 60 anos, eu pus toda a minha obra literária aqui. É um livro de 720 páginas, chama Bala 60. Esse livro não é um livro para você ler direto, não. É para você ler seções desse livro. Você pode folhear. Você quer ler poesia, tem a seção de poesia. Você quer ler contos, tem a seção de contos. Você quer ler romance, tem a seção de romance. Crônicas, tem várias crônicas aqui. E artigos que eu escrevi para vários jornais de Belo Horizonte, jornais daqui. E esses últimos aqui é o Nico Porreta, que é a história romanceada de Porto Seguro, de 1980 ao ano 2000. E aqui é um livro de causos, de contos também, chama Vou Te Contar. E tem um livro de poemas que chama Baladas. E tem 2 livros, o primeiro eu lancei aqui, chama Histórias do Bala, volume 1 e 2. Foi um sucesso, eu lancei ali na Cristal. Acho que eu fui o primeiro escritor de Montes Claros a lançar um livro em praça pública. Nós fechamos aquele quarteirão do povo ali em frente ao Café Galo. E foi o melhor lançamento de livro que eu já fiz em minha vida. E o povo bebendo cerveja na Cristal e indo lá comprar o livro. Eu achei uma maravilha esse lançamento. E hoje eu faço isso. Estou montando uma empresa agora que vai chamar Transneto. Eu vou ser o avotorista da Transneto. Meu prazer hoje é passear com meus 3 netos. Ficar dirigindo e passeando com eles. Uma vez eu fui preso aqui por causa de serenata, tinha uma lei aqui que não podia fazer serenata depois das 10. Era aniversário do meu tio Luiz Quintino e eu fui fazer uma serenata para ele e os caras me levaram em cana por causa de uma serenata. Depois é que aí foi mudando, né? Como é que você muda o espírito sereceiro de Montes Claros? Não tem jeito. Mas tinha os boêmios, né? Por exemplo, Godofredo Guedes e Tia Júlia. Eles adoravam música. E o Godofredo, um dia eu toquei para ele, João Valentão. Ele falou, Bala, você toca essa música como ninguém. A música do Dori Caymmi, né? Conterrâneo de GG, né? Conterrâneo quer dizer baiano. Aí GG falou, faz uma serenata para mim. Aí eu fui lá e toquei. Aí eu levava o irmão de Theo Azevedo, Antônio Augusto Azevedo, que foi um dos maiores amigos que eu tive aqui. Ele já faleceu e eu sinto muita saudade de Antônio Augusto. Uma voz maravilhosa e tocava violão divinamente. E a gente ia para casa do Godofredo. Aí Godofredo saía na janela, Tia Júlia de camisola e ele de pijama azul. E a gente fazia serenata. E eu tocava para ele o João Valentão. Aí, de repente, abria a porta da sala. A gente subia a escadinha, tinha uma escadinha curva, e ia para a sala. O cheirinho, Tia Júlia fazia, que eu avisava ele que eu ia fazer a serenata, a muqueca de peixe para nós. E a gente ia para a cozinha saborear a muqueca de peixe feita por Tia Júlia. Ô, coisa linda.
Então eu adorava fazer serenata para Godofredo. E a gente conquistava muita namoradinha aqui com o serenata, assim. Depois que a gente foi rompendo com isso, depois de 1900, depois dos anos 60, depois de Woodstock. Eu até brinquei com o Cabaré, né? Uma vez o Cabaré fez o baile do cabide lá na casa dele, eu falei, o baile do cabide na casa de Dr. Haroldo Torim foi o Woodstock de Montes Claros, todo mundo nu. Então nós começamos a libertar. Foi a partir dos anos 60, de Woodstock, né? Que aí começou a acabar com esses preconceitos, né? Que a noite é feita só para dormir, não. Vamos parar com isso, né? O programa Gente que Faz a Terra está chegando ao final. Na próxima semana, apresentaremos o segundo capítulo da história do escritor Augusto Vieira. Aguardo você. Até lá! Gente que Faz a Terra. Oferecimento: Óticas Diniz, Casa das Piscinas, Maison Wallis. Gente que Faz a Terra.